O ex-diretor do Banco do Brasil e um dos condenados no processo do Mensalão, Henrique Pizzolatto, foi preso hoje na Itália. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes. Luísa, boa noite. O Pizzolatto fugiu do Brasil e entrou na Europa com passaporte falso, é isso mesmo? Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo. Henrique Pizzolatto foi preso às 11 horas da manhã na Itália, 8 horas no horário de Brasília. Ele estava vivendo na casa de um sobrinho, na cidade de Maranello, que fica ao norte da Itália. Pizzolatto falsificou uma série de documentos, além do passaporte, todos em nome de um irmão que morreu há mais de 30 anos. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Os policiais italianos chegaram ao paradeiro de Henrique Pizzolatto graças a informações levantadas com o auxílio das polícias brasileira, argentina e espanhola. Pizzolatto saiu do Brasil e entrou na Argentina usando documentos falsificados desde 2007, ano em que teve início o processo do Mensalão. De Buenos Aires, o ex-diretor do Banco do Brasil foi para a Espanha e depois para a Itália. Com o passaporte italiano falsificado em 2010, Pizzolatto chegou a dar entrada recentemente a um pedido de registro de cidadão residente no país. Toda a documentação estava em nome do irmão do réu, Celso Pereira Pizzolatto, morto há 36 anos. Hoje, ao ser abordado pela polícia no apartamento de um sobrinho, onde estava escondido, Henrique Pizzolatto apresentou os documentos falsos, mas acabou confessando que as identificações não eram dele. No momento da prisão, o Pizzolatto estava com a mulher e tinha cerca de 15 mil euros. O ex-diretor do Banco do Brasil foi levado para a cidade de Módena, onde foi interrogado e permanece detido. A Procuradoria-Geral da República informou que já deu início ao processo para pedir a extradição do réu. O pedido vai ser analisado pela Justiça italiana. Cabe à polícia prender e executar, assim, em colaboração à prisão, ou seja, pedido brasileiro. O que vai acontecer depois não é mais nossa competência. A notícia repercutiu na imprensa italiana, que relembrou o motivo da prisão de Pizzolatto. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. A pena deve ser cumprida em regime fechado. Pizzolatto foi o único dos 12 condenados no processo do Mensalão que fugiu antes da expedição do mandado de prisão no dia 15 de novembro. Considerado foragido, o nome dele foi incluído na difusão vermelha da Interpol, um alerta enviado para 190 países. Em 2003 e 2004, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil autorizou o repasse de mais de 73 milhões de reais do fundo VisaNet de administradoras de cartões de crédito para a agência de publicidade de Marcos Valério. Eu converso agora com o advogado Roberto Delmanto Júnior, que é doutor em Direito Processual Penal pela USP e também é um dos autores do projeto do Tribunal Penal do Mercosul. Boa noite. A situação toda é bastante confusa nesse momento. E resta a pergunta, o que acontece a partir de agora? Ele poderá ser de fato extraditado para o Brasil? Boa noite. Boa noite. Há uma grande dúvida em tudo isso. A primeira situação, que é de um constrangimento tremendo para a Polícia Federal brasileira, para as autoridades que expedem documentos em nosso país. Porque Henrique Pizzolatto só tirou um novo passaporte italiano em nome do irmão em 2008, falecido há mais de 30 anos, porque ele conseguiu no Brasil tirar um RG em nome do irmão, um CPF em nome do irmão e um passaporte em nome do irmão morto há mais de 30 anos. Com base nesses documentos, pelo que se verificou, ele foi ao consulado da Itália e tirou em 2008 um passaporte italiano em nome do irmão que já estava morto. Quer dizer, a Itália também não sabia que ele havia morrido. Então, há um constrangimento muito grande para a própria Polícia Federal, porque emitiu um passaporte de uma pessoa já morta há muito tempo e ainda mais de uma pessoa conhecida como Henrique Pizzolatto. Então, mostra a fragilidade do nosso sistema. E o que acontece? Hoje, Pizzolatto conseguiu, digamos assim, queimar o seu filme, digamos, de forma informal, tanto no Brasil como na Itália. Por quê? Vamos primeiro verificar se ele é um cidadão italiano.
porque agora tem dúvida. Quem é essa pessoa com esse passaporte falso? É mesmo Henrique Pizzolato? Então vamos verificar. É Henrique Pizzolato. E sendo um cidadão italiano, ele entrou fraudulentamente na Itália, mas é um cidadão italiano. Então ele está preso pela falsidade documental e não necessariamente pelo pedido de extradição que ainda nem chegou na Itália. Então, se ele será extraditado, nós não sabemos. Se ele será preso para fins de extradição após oficializado o pedido de extradição do Brasil para a Itália, não sabemos. O que nós temos ciência é que ele conseguiu gerar uma antipatia na Itália, porque fraudou documentos no consulado italiano, e nós temos essa nova situação. Será que isso irá complicar o seu processo de extradição a seu desfavor? Pode ser que sim. Talvez aí, graças a esse tremendo imbróglio de uso de documentos falsificados, abra-se uma exceção numa extradição de um cidadão com dupla cidadania. Mas eu ainda tenho as minhas ressalvas, porque eu quero ver para crer. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos ao vivo. William, é com você. Luiz, obrigado pelas informações. Bom saber da bancada aqui. Senes, essa questão da extradição está longe de ter um fim, né? Não podemos esquecer de Cesare Battisti. Pois é. Hã? Mas aí, exatamente. O Cesare tem um caso diferente, que ele estava no Brasil, mas não era um cidadão brasileiro, e aí teve a solicitação. Pois é, muito pior, né? É pior, na verdade, porque acabou tendo um julgamento sobre o mérito e a justiça do julgamento, né? E o equilíbrio e a lisura do julgamento do tribunal italiano com relação a um cidadão italiano, que estava aqui no Brasil exilado, pedindo asilo, mas que estava sendo questionado, na verdade, a lisura do processo lá. É diferente aqui, porque de fato o Pizzolato ele tem dupla cidadania, ele é um cidadão italiano. Então, e é brasileiro também. Então aí a situação fica diferente. Mas agora, o outro ponto aí, William, que me chamou a atenção, é quão planejado foi essa fuga, porque se ele pediu esses documentos falsos em 2008, ou seja, bem antes da condenação, mas já após o evento, ou seja, foi totalmente premeditado essa situação. Então, eu diria que isso é um agravante razoável, né? Não é o sujeito que operou de maneira criminosa duplamente. Uma do ponto de vista de ser um réu condenado num país e tomar essa atitude. O segundo é que ele planejou uma falsidade ideológica combinado com uma fuga como ocorreu. Ou seja, é uma situação que, que se acumula do ponto de vista de constrangimento para ele. Né? Agora vai ficar preso lá, né? Pois é, acho que possivelmente sim, por essa questão da falsidade ideológica. Agora, é muito menos grave, talvez, a falsidade ideológica do que o crime de corrupção, do nível que ocorreu aqui, né? Então, talvez, mesmo sendo condenado lá, vai ser uma pena muito mais branda, talvez, do que ele sofreu aqui, né? Aline Clemente, depois de um ano de férias, o que você acha dessa questão aí? Um ano, William, um mês, passou rapidinho. Olha, de fato, é difícil saber prever, né? Se vai haver uma extradição. Diz a tradição que não, que, né, tendo a nacionalidade italiana, que ele fique por lá. Agora, o caso Battisti é um precedente a ser levado em conta, não é? E, quem sabe, uma extradição por parte da Itália, tendo em vista que a pena dele aqui vai ser maior, não seja um sinal de confiança para dizer para o Brasil também, olha, nós estamos esperando uma extradição que foi solicitada de um cidadão que sequer é brasileiro. Não sei, é uma Isso hipótese. pode ser um sonho, né? É só para a gente esclarecer que o Cesare Battisti foi condenado por assassinato na Itália. Por atividades terroristas, e assaltos e a bancos, mas claro, com motivações aqui, teoricamente políticas e tal, né? Aqui a interpretação foi outra, que não foi um crime comum, que era um refugiado político, assim por diante. Mas é uma interpretação. Né?